a mais um podcast da Abra Hoff, a voz da harmonização facial. Hoje estamos com um convidado mega especial, o Dr. Eduardo Crivilente. Ele vai trazer um tema que está super em alta, principalmente nos injetores. Então fiquem atentos. Dr. Eduardo, quer apresentar um pouquinho sobre você? Bom, eu sou Dr. Eduardo Crivilente, sou biomédico esteta e cirurgião dentista. Sou formado há 12 anos e há 12 anos atuo com harmonização facial. Hoje eu tenho um instituto em São Paulo que fica localizado na Vila Mariana. E nesse instituto a gente só faz cursos, né? Anteriormente eu atendia muito, hoje eu foquei mais em curso. Então hoje minha agenda de atendimentos tem reduzido aí quase 98%, exatamente para que a gente dê conta de tudo e a gente consiga colocar todos os pingos nos is, né? Então hoje o nosso foco principal são cursos, a gente tem curso de harmonização, de intercorrências e de peeling químico. Extremamente complexo Sim. para o injetor. O tema da nossa conversa ficou ali a estruturação facial, da estrutura até o refinamento. Quando você coloca assim na tua prática clínica, o que seria a estruturação facial para o paciente? A gente tem que levar em consideração que nós temos vários processos de envelhecimento. E o que são esses processos de envelhecimento? O principal deles é a reabsorção óssea, reabsorção de coxinho gorduroso e deflação nesse processo, né, e perda de colágeno e elastina. Então, quando a gente pensa em reestruturação, nós precisamos injetar ácido hialurônico, com o objetivo de devolver volume para esse paciente, e posteriormente, ou anteriormente, depende muito da prática clínica de cada um, nós fazemos o uso de bioestimuladores de colágeno exatamente para melhorar a textura, que seria um refinamento na face. E quando a gente pensa ainda na estrutura, aonde que entra o preenchedor da linha UP nesse tratamento? Quando a gente quer trazer a estrutura, nós temos 3 linhas de preenchedores, né? Minto, nós temos 5 linhas de preenchedores, que são os corporais, mas para os faciais nós temos 3 linhas. E aí a estrutura vem exatamente quando a gente utiliza material de alta rheologia, um material extremamente coeso, que tem as partículas muito unidas e, consequentemente, vai trazer uma projeção muito melhor para esse rosto, né? Então, hoje nós temos o Fine, que seriam para linhas finas, exatamente para promover uma hidratação, às vezes até uma miomodulação, que eu utilizo muito nas shark lines, eu utilizo muito nas rugas perioculares ou periurais, que às vezes são residuais aí da toxina, que a toxina não conseguiu entregar seu resultado final, e muitas vezes eu utilizo o Up Contour, que é o mais pesado. Qual que é o objetivo do Up Contour? Exatamente trazer uma projeção maior para esse paciente. É um material que é mais coeso, como eu disse, as partículas são mais unidas, consequentemente ele traz mais projeção, e é um material que tem uma boa, excelente, na verdade, viscoelasticidade, porque as partículas fazem com que, o ácido hialurônico faz com que esse material se entrelace muito melhor no tecido, trazendo um resultado muito mais natural para o paciente. Eu falo que traz um resultado mais sofisticado, não fica aquele negócio pesado no rosto, você consegue notar o pós-operatório do paciente que o material se acomodou muito bem no tecido. Doutor Eduardo, é possível associar o UP e o STEAM no mesmo tratamento? E o que você me diz sobre a diferenciação de outras marcas e bioestimuladores hoje que tem no mercado? Sem dúvidas, eu acho que a associação traz resultados muito mais satisfatórios para o nosso paciente. Entendam bem, um tem a capacidade de projeção facial, de trazer contorno, de melhorar a estrutura do paciente, exatamente por conta dessa reabsorção óssea, reabsorção de coxinhos gordurosos. Então, muito obrigatoriamente, nós temos que lançar mão do ácido hialurônico. Não pensar que somente o bioestimulador vai resolver isso. Por exemplo, uma queixa muito constante no consultório são pacientes que chegam com a queixa do JAWS. E eu sempre falo para meus alunos, eu falo, gente, vocês não tratam o JAWS somente com bioestimulador, porque parece que hoje o bioestimulador é tudo, né? Tudo você faz com o bioestimulador. O bioestimulador tornou-se um milagre da estética. E não é bem assim. Nós precisamos reestruturar, devolver estrutura para esse paciente, devolver contornos, exatamente para que a gente reponha esses coxinhos gordurosos que sofreram esse processo de deflação e faça com que ele fique mais estético e fique com um contorno mais importante. Posteriormente, sim, eu lanço mão dos bioestimuladores porque a finalidade é completamente diferente. O bioestimulador vai induzir formação de colágeno, aumentar a espessura dérmica e melhorar a qualidade, textura e tônus desse tecido. Então não tem como a gente trabalhar somente com um ou somente com outro. Fazer juntos ou separado, isso depende muito da visão clínica de cada um. Você pode fazer primeiro os preenchedores para você não perder referência e no mesmo dia você seguir com os bioestimuladores de colágeno. Às vezes você otimiza o tempo do seu paciente, consequentemente isso traz um conforto melhor para ele até no pós-operatório, ele se recupera de uma vez só. Mas também você pode deixar para fazer em outro dia, esperar 30 dias e fazer novamente os bioestimuladores de colágeno, seria uma outra alternativa também, mas sempre trabalhar com eles juntos. E aí você me perguntou qual é a diferença de STEAM para outras hidroxapatitas no mercado. Então nós temos partículas completamente diferentes. Eu sempre falo que qualquer outra partícula que tem no mercado, nós temos o quê? Uma partícula muito redondinha, bonitinha, porosa.
Quando nós falamos de steam tem uma partícula redondinha, uniforme, porém, nós temos o quê? Eu sempre faço comparação com escamas, né? Então ela é toda sobreposta, são várias escamas sobrepostas. Consequentemente, a gente induz com que o macrófago, ao tentar fagocitar essa partícula, nós tenhamos o quê? Um processo inflamatório maior, consequentemente nós temos maior indução de colágeno e elastina. Então eu acho que é isso que te diferencia steam de qualquer outra hidroxiapatita do mercado. Exatamente a partícula ser diferente, maior inflamação, maior reparo tecidual, consequentemente maior colágeno e elastina. E voltando para a linha UP, como que você escolhe dentro da linha quando você está indo para a parte do refinamento facial do paciente? Perfeito. Eu gosto muito de utilizar material de alta rheologia exatamente com o objetivo de trazer mais projeção, independente do paciente. Só que eu sempre avalio exatamente a cobertura tecidual desse paciente. Se o paciente tem cobertura tecidual, eu consigo colocar um material mais coeso e que consiga trazer uma projeção maior. Agora, se o paciente não tem tanta cobertura tecidual, eu já tenho que tomar cuidado. Por quê? Não adianta você colocar o estado de São Paulo dentro do Espírito Santo. Vai estourar. Ou seja, não adianta você colocar um material muito pesado dentro de um lábio muito fino. Não compactua. Ou seja, você pode colocar o material de média, por exemplo, que é o Up Deep. E o Up Deep ele vai trazer um refinamento muito melhor para esse lábio. A gente sempre avalia exatamente. O paciente tem tecido para suportar essa quantidade de material e esse material mais pesado ou não? Então, se eu pego um lábio muito fino, um lábio asa de gaivota, sem dúvidas eu vou usar o Up Deep. Se eu pego um lábio que já tem uma cobertura tecidual, tipo o meu, tipo o seu, eu já posso colocar um contour. Depende muito do volume que você quer e depende muito da flexibilidade que você quer nesse lábio. Você quer só promover uma hidratação? Ótimo, Up Deep. Agora, se você realmente, é aquele paciente que gosta do volume, ele quer ter um lábio mais volumoso, sem dúvidas eu colocaria mais de alta rheologia, que hoje é 80% da minha prática clínica. Eu acho que faz toda a diferença ter um portfólio completo. Sem dúvidas. Atuar no paciente de uma forma completa. Sim, também, né? Porque cada paciente responde de uma forma, cada paciente tem um formato de rosto, cada paciente tem uma textura de pele diferente e, sem dúvidas, escolher o material correto é uma coisa muito importante, que é algo que, inclusive, eu discuto em todas as minhas palestras. E para o profissional que está começando a estruturar todo esse protocolo de atendimento, qual o conselho prático de unir a linha UP e steam na rotina clínica e na prática que você daria para ele? Em tudo que ele fizer. Gente, não tem jeito de trabalhar somente com um ou outro. Não tem como a gente escolher somente um ou outro, né? Então, eu falo rugas finas, para essas rugas residuais, para fazer miomodulação, Up Fine. Para um lábio mais fininho, às vezes uma olheira, o Up Deep. E para tudo que é o nosso coringaço, o Up Contour, que hoje é o meu carro-chefe na clínica e acredito que seja o carro-chefe da Elikea também. Nós temos um material que tem uma boa capacidade de integração tecidual, material que traz resultados extremamente naturais para o paciente, material muito previsível, porque ele não retém tanto líquido, tem mais ligações de BDDL, ou seja, o seu resultado final não vai te surpreender, não é aquele paciente que vai fazer hoje, amanhã ele vai voltar com outro volume no rosto, não. É um material extremamente previsível e é minha paixão, né? Você viu que eu falo muito do Up Contour, porque é exatamente o que eu mais utilizo no dia a dia. E steam, gente, é bioestímulo de colágeno, todo mundo precisa, né? Seja em face, seja em corpo. A gente perde colágeno a partir dos 25 anos, então repor colágeno na pele é muito importante, né? Não só fazer a volumização facial, mas também repor colágeno. Trabalhe em conjunto. Se você trabalhar em conjunto com os dois, eu tenho certeza que seus resultados vão ser muito melhores do que você sempre associar ou um ou outro. Não existe ou. Na estética, a gente tem que associar técnicas. Preenchedor, toxina, bioestimuladores e, se possível, tecnologias. Quando a gente pensa nessa estruturação, você acha que o paciente que emagreceu ou envelheceu, ele recoloca esse volume que perdeu com o tempo? Essa estrutura e reposicionamento facial? Sim, sem dúvidas, né? Então, quando a gente hoje vendo o que tem acontecido aí com as canetinhas emagrecedoras, né? Os pacientes estão emagrecendo bem, isso é importante, estão tendo uma melhor qualidade de vida, porém a gente vê que o derretimento facial é uma coisa que tem acometido a grande maioria desses pacientes, né? Então, quando eles nos procuram após esse processo de emagrecimento, o que a gente nota? Nós precisamos fazer a associação de técnicas. E quais técnicas são essas? Então, inicialmente, eu elejo no meu consultório o quê? Reestruturação com ácido hialurônico. Mesmo você usando material de alta rheologia, como eu disse anteriormente, é um material que se acomoda muito bem no tecido, trazendo resultados naturais. Não é aquele material que você vai injetar num paciente que está muito magrinho e ele vai ficar extremamente marcado, aquela sensação de malévola. E, posteriormente, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de aumentar a espessura dérmica desse tecido. E aí eu entro com o steam, que é nosso bioestimulador de colágeno, que tem uma partícula completamente diferente do mercado. É uma partícula que ela é redondinha, mas ela é feita por todas as escamas, consequentemente gera uma inflamação maior. E aí sim nós temos maior produção de colágeno e elastina. Mas a associação de
preenchedores, volumizadores para devolver contorno para esse paciente juntamente com bioestimuladores, eu acho que é um casamento perfeito. E claro, se o paciente está naquele momento de também fazer um refinamento, entrar com tecnologia é uma coisa muito importante. A gente devolve volume, estrutura e também devolve tônus para esse tecido. E quando você pensa nesse planejamento completo do paciente que ou emagreceu ou está envelhecendo, tem algum tratamento que você faz por primeiro? É o STIM, é a linha UP? Eu prefiro que os pacientes hoje são muito imediatistas, né? O ser humano é muito imediatista. Então eu prefiro iniciar com os preenchedores, que eu consigo eu consigo trazer um resultado para ele, onde ele vai notar uma diferença, né? Então você consegue ver um antes e depois, você consegue ver a melhora dessas rugas no rosto e contornos faciais. E aí sim, posteriormente, eu entro com os bioestimuladores, que eu falo que é tipo um refinamento, né? Os bioestimuladores, eles vão devolver um viço para essa pele, uma melhora de qualidade, textura. Então, ao toque, você vai sentir a pele mais firme. Ele dá exatamente aquela coladinha. Mas, como eu disse, se eu só faço o bioestimulador para aumentar a espessura da época, para depois entrar com preenchedores, eu acredito que faz todo sentido. Mas você num primeiro momento, entregar contorno para esse paciente, ele vai ficar muito mais feliz com o resultado final, acredito eu. Também acho. O paciente gosta de ver o resultado, Sim, de ver o desenho. A gente quer ver alguma coisa, né? Isso. Quando você faz bioestimulador, você vê edema pós-operatório. Porque o resultado é tipo aquela compra da Shein, né? Você faz hoje o bioestimulador, você só vai ver resultado final com 7 meses. Então, pensando nisso, pensando nesse imediatismo dos pacientes, eu sugiro sempre trazer um contorno primeiro, para depois a gente melhorar esse tônus e viço da pele. E quando você pensa também nessa possibilidade de associação, tem alguma outra tecnologia, alguma outra coisa da linha que você consegue colocar para tratar a qualidade de pele também? Sem dúvidas. Eu gosto muito de fazer laser de CO2 facial. E aí a gente faz o laser CO2, o microagulhamento EC, essa infusão de medicamentos. Uso muito a linha plurial da Elikea, exatamente com o objetivo de devolver vitaminas para essa pele, para promover a regeneração. Também faço muito peeling químico, né? Então essa associação de microagulhamento, ativos, que vão tratar essa pele de dentro para fora, e a aplicação de peeling químico não só trata a camada mais superficial, mas no contexto geral eu falo, não adianta você harmonizar um paciente que tem melasma, não adianta você harmonizar um paciente que tem cicatriz de acne. Sempre vai ser o fator principal. Então, você vai olhar para o rosto daquele paciente, por mais que ele esteja com o rosto quadradinho, tudo em ordem, os roxinhos gordurosos organizados, você ainda vai ver aquele grande problema, que é a sequela de acne, que é o melasma, que acomete tantas pessoas e deixa tantas pessoas frustradas com a pele. Então, essas associações são muito importantes. E, quando eu faço bioestimulador, eu sempre gosto de ter um boom de colágeno muito maior. Então, o que eu faço? Eu entro com ultrassom microfocado. Feito ultrassom microfocado, aí sim, que é uma tecnologia, né? Aí sim a gente entra com os injetáveis, que seria o STIM no caso. Cereja do bolo, cuida da pele. Sem dúvidas, laser de CO2, microagulhamento, isso tudo vai trazer um refinamento. Não existe um tratamento único que venha trazer resultado. Existe o conjunto de técnicas para trazer um resultado mais importante para o paciente. E você, doutor, como que comunica essa quantidade de tratamentos, de reposicionamento, de qualidade de pele, de refinamento para o paciente no consultório hoje? Olha, toda vez que eu busco um tratamento, eu vejo o que realmente incomoda ele, né? Então, inicialmente, ele me coloca, ó, essa ruga me incomoda, essa manchinha me incomoda, essa cicatriz de acne me incomoda. E aí eu monto um planejamento para esse paciente. Então, sei lá, eu falo que a alta prioridade é número 1 e a 10ª é outra prioridade. Eu nunca falo que é menos prioridade, né? Menos prioridade a gente tratar o número 10. Mas eu sempre falo a ordem que nós devemos seguir. Talvez tudo junto quando o paciente não tem muito tempo. E, se possível, melhor ainda, a gente fazer por etapas para que ele conheça o tratamento, para que ele entenda tudo isso. E hoje, falando como professor, daí, o que você diz? Teria um protocolo prático dentro da linha da STIM que você consegue direcionar para os seus alunos, se eles querem tratar o reposicionamento, ou envelhecimento, ou qualidade de pele? Eu sempre falo que a associação dos dois é a melhor coisa, né? Então, quando a gente entra com preenchimento, nós queremos trazer volume para esse paciente, e aí a gente pensa que o nosso público é 25+, ou seja, todo mundo precisa repor colágeno. Se não precisa repor, precisa criar um banco de colágeno. Eu sempre faço uma analogia. A gente guarda dinheiro para a gente comprar o carro dos sonhos, apartamentos dos sonhos, e a gente repõe colágeno exatamente para que a gente envelheça bem, né? Tudo que é feito previamente e é feito, como eu digo, é feito preventivamente, faz com que esse paciente tenha um envelhecimento muito melhor do que chegar aos 65 anos e aí sim tentar rejuvenescer de uma vez. Fica muito mais difícil. Você gostaria de deixar alguma mensagem, tanto para paciente quanto para os seus alunos, em relação a rejuvenescimento, estrutura e qualidade de pele? A gente sempre tem que tratar a face de maneira global. A gente não pode pensar em somente um tratamento exclusivo, porque somente um tratamento exclusivo não vai te trazer resultado. Ele melhora os contornos, ele melhora a qualidade de pele, mas sempre vai ter algo que a gente possa agregar para que a gente consiga trazer um resultado mais satisfatório para o paciente.
E pensando que menos é mais. Hoje a gente fala muito em naturalidade. Naturalidade não é pouca quantidade de produto, mas são produtos muito bem colocados, produtos que vão te trazer um resultado importante e produtos que a gente sabe da excelente qualidade. Doutor Eduardo, que visão fantástica de tudo isso, do tratamento, de como a gente consegue usar. E quem está acompanhando a gente consegue te encontrar onde nas redes sociais hoje em dia? Meu Instagram é @eduardocrivelenti, CRIVLNTI, que é hoje minha ferramenta maior de trabalho, onde a gente consegue mostrar um pouquinho da nossa rotina de vida. Muito obrigado por essa palestra. Obrigado Foi um prazer você pelo conversar com convite. você. Imagina, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.